As redes sociais são um fenômeno cultural que a gente precisa entender para conseguir se comunicar de forma assertiva e crescer perfil em Instagram, TikTok, YouTube e onde mais você decidir posicionar sua marca na internet. Meu nome é Mirela Polato, eu trabalho com marketing digital há quase 10 anos e vou compartilhar meu conhecimento com você aqui no YouTube toda semana com uma aula que eu tenho certeza que vai ajudar você a fazer o seu próprio marketing para sua empresa, sua marca pessoal, o que você precisar. Então, antes da gente começar a falar sobre os fenômenos mais comentados na internet no final de 2024 e agora início de 2025, como foi o caso da Jennifer no avião, o prêmio do Golden Globes para Fernanda Torres e mais outros temas que são super relevantes para a gente comentar aqui, curte o canal, deixa o like no vídeo, compartilha para conseguir toda semana trazer um tema muito mais relevante e conseguir crescer também meu canal, porque a gente está começando agora por aqui. Bom, vamos lá. Quando a gente fala sobre rede social e crescer no Instagram, no TikTok, e pessoas que surgem, né, esses sucessos meteóricos que acontecem do absoluto nada e as pessoas ficam famosas na internet, a gente precisa pontuar alguns acontecimentos do fim do ano passado e início já de 2025, que vão mostrar pra gente alguns comportamentos, especificamente do brasileiro, que fazem com que essas pessoas realmente se tornem sucessos meteóricos e que, da mesma forma que elas estouram, elas também costumam sumir aí no meio do caminho. Então, o primeiro que eu acho super interessante a gente pontuar é o caso da Jennifer Castro, lá do avião, que teve o vídeo dela viralizado. Ela estava lá sentada na janela, pediram ela para trocar o lugar com a criança. Ela viralizou porque ela não quis trocar de lugar com a criança do avião e ela ganhou mais de 2.200.000 seguidores em questão de uma semana. Virou um sucesso absurdo, fez publicidade para o Magalu, para Chili Beans e várias outras marcas muito grandes aqui a nível nacional. E foi muito criticada também por simplesmente não ter um conteúdo para oferecer. Então, esse fenômeno é interessante porque a Jennifer não pediu para ser seguida. A Jennifer ganhou milhões de seguidores e fechou publicidades que com certeza são muito caras, ou seja, ela também ganhou muito dinheiro com a internet de forma muito rápida. E aí, pra gente que cria conteúdo, pra você que precisa criar conteúdo pra sua empresa, fica sempre uma nuvem na nossa cabeça. Por que que isso acontece? Por que que as pessoas fazem isso na internet, enquanto a galera que tá ali criando conteúdo relevante, tá ali todos os dias tentando fazer o seu próprio marketing e ganhar a vida mesmo na internet, não conseguem esse mesmo resultado. É uma teoria minha, mas que se comprova com todos esses fatos que eu vou te contar aqui agora dessa virada de ano. E vai se tratar exatamente de um comportamento social e principalmente do brasileiro. A gente é muito carente de causas para abraçar. Então, antes da gente chegar nessa conclusão, vamos passar para o nosso próximo caso, que foi o caso da Ariane, que descobriu que estava sendo traída pelo marido pastor com a levita Laís e viralizou também no TikTok. As duas viralizaram no TikTok. Ela foi lá expor ele no meio da igreja, estava lá distribuindo folha com print, né, das mensagens que ela descobriu e ganhou cerca de 600.000 seguidores também no Instagram em menos de uma semana, se eu não me engano. A Ariane ficou super famosa também. Se não é uma criadora de conteúdo, não era até então, e continua não sendo. Não fechou publicidades como a Jennifer fechou. O caso da Jennifer, ele ainda é um pouco fora da curva, mas ganhou aí seus 600.000 seguidores, o que colabora também para atrair a atenção de marcas, pelo menos locais, que vão querer fazer publicidades com ela, né? Ela vai ganhar um destaque maior do que ela tinha enquanto anônima. Então, nos dois casos aqui, a gente tem causas a serem abraçadas. No caso da Ariane, pelo menos no meu ponto de vista, a gente viu ali uma questão moral. As pessoas querem mesmo abraçar a Ariane, acolher ela, né? Passou por uma situação difícil, pegou o marido traindo ela, viralizou, forneceu entretenimento. O marido da amante, né, do esposo dela, estava dentro da igreja, ele ficou sabendo na hora. Então, assim, o vídeo viralizou porque realmente foi um vídeo de muito entretenimento. Mas as pessoas foram lá abraçar a causa meio que como um apoio moral mesmo. Pô, marido traiu ela, então vai todo mundo seguir ela agora, vamos dela ficar famosa na internet, até ganhar dinheiro com isso. E no caso da Jennifer, as pessoas foram lá seguir ela porque ela representava algo. Falou não numa situação que a maioria das pessoas acabam cedendo. Tinha muito post no Instagram falando sobre isso, né? Ah, porque ela conseguiu falar não, enquanto a gente não consegue falar não em situações do cotidiano. Muita gente comentava nos posts que queria o contato da terapeuta da Jennifer, porque ela manteve a calma numa situação completamente chata dentro do avião. A galera queria ter essa evolução aí mental e espiritual dela. Então, as pessoas conseguiram pegar a Jennifer como um símbolo de alguma coisa que para elas era importante, foi lá seguir porque ela representava algo. Então, ali se criou um senso de comunidade em torno da Jennifer, assim como também aconteceu
com a Ariane. Então, isso é um fenômeno cultural. O brasileiro gosta de abraçar uma causa. Pode ser com um apelo moral, hoje a gente está ajudando alguém, seguindo, dando destaque para ela, vai ganhar dinheiro? Pode ser. Mas na maioria das vezes é só pelo entretenimento mesmo, de seguir, representou algo que a gente gosta, foi lá e deu esses minutos de fama, né, para essa galera. Em contrapartida, a gente tem alguns casos já de pessoas famosas, tanto no digital quanto na TV, que vão mostrar pra gente também alguns pontos bem interessantes pra gente começar a entender o comportamento do brasileiro na internet e como que essas pessoas também jogam o jogo da estratégia, né, para se manter em alta, ou que às vezes também nem jogam esse jogo estratégico para crescer na rede social, né? Então, são dois pontos bem interessantes para a gente avaliar agora. E é o primeiro caso de famosos, né, na internet. Vai ser o da Maíra Card com o Thiago Nigro, que no final de 2024 para 2025 descobriram que tinham perdido o bebê que eles estavam esperando. E teve a situação em que o Thiago postou o feto, que foi um baque para a maioria das pessoas que seguem o casal. E foi um baque porque completamente sem filtro, completamente sem noção, sem cuidado com a audiência, sem cuidado com a própria exposição. É uma estratégia que não faz o menor sentido em nenhum cenário, seja um pequeno criador de conteúdo ou no nível dos dois. E aí, qual que é a questão envolvendo o casal e essa situação específica? Que eles são cercados por polêmicas. O Thiago, desde que separou da primeira mulher para ficar com a Maíra desde sempre, porque sempre tratou o emagrecimento nas redes sociais dela sem ser uma profissional da área da saúde, e principalmente nutricionista, que possa falar, né, sobre o emagrecimento. Então, eles são cercados por polêmicas. Só que polêmicas causam identificação. As pessoas gostam de gente que se posiciona, de gente que fala o que quer falar e causam polêmicas o tempo todo. Então, isso faz com que a narrativa deles cresça o tempo todo. A cada polêmica, eles crescem e se mantêm na mídia. Ao mesmo tempo que a maior parte da população não gosta do conteúdo deles, até mesmo quem gostava do Thiago Nigro antes, hoje em dia já não gosta mais porque a narrativa dele mudou, principalmente a partir do Marco Maíra na vida dele. E alguma outra boa parte das pessoas gosta muito, porque hoje em dia eles falam sobre religião, maternidade, família. Então, mesmo cercado de polêmicas, a estratégia de comunicação deles abraça uma boa parte da população. E assim eles jogam esse jogo de estratégia para se manter sempre em evidência. Então, ali o comportamento que envolve Thiago Nigro e Mayra Card está relacionado a justamente ter essa identificação, projetar identificação com as pessoas. Ainda que não seja a maioria de todas as pessoas, o que nunca vai acontecer com ninguém, porque a gente precisa escolher um público específico para trabalhar, eles conseguem projetar essa identificação e se mantêm sempre no topo. E eles não têm esse filtro com o que é polêmico, o que é exagero, o que não é, porque toda narrativa que te causa um cancelamento ou que te traz uma certa polêmica, faz você crescer. E o brasileiro também gosta muito disso, de cancelar e polemizar. Então, é um comportamento bem interessante para a gente entender quando for construir uma estratégia no digital. O quarto e último caso, que é muito interessante a gente entender como comportamento e fenômeno cultural nas redes sociais, é o fato da Fernanda Torres ter ganhado agora o Globo de Ouro pela sua atuação em Ainda Estou Aqui. Ela ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz. E o brasileiro, toda vez que um brasileiro ganha alguma coisa, é como se o país inteiro tivesse ganhado. Então a gente fica super feliz. E todo mundo foi lá aplaudir Fernanda Torres, foi lá ver o perfil dela no Instagram e muita gente ficou perplexa que ela tinha nada mais, nada menos que 2 milhões de seguidores no Instagram. O que foi considerado pouco se a gente for considerar quem é Fernanda Torres no Brasil. Ela já é atriz conhecida há décadas e bem conhecida, né? Ela é atriz global, então todo mundo já conhece Fernanda Torres. E ela não tinha nas redes sociais o destaque que tem, por exemplo, influenciadores como Carlinhos Maia, Virgínia e outros que já têm mais de 10, 50 milhões de seguidores no Instagram. E aí, com esse prêmio dela no Globo de Ouro, a galera começou a mobilizar um movimento para que a Fernanda conseguisse bater 10 milhões de seguidores no Instagram. Ou seja, o brasileiro achou outra causa para abraçar. Ela não tinha 10 milhões de seguidores, é um ícone da cultura pop, né, do Brasil, muito conhecida pelo papel dela na série Entre Tapas e Beijos, da Fátima e a Sueli. Então, a galera foi lá, vamos seguir, vamos fazer ela bater 10 milhões de seguidores, porque é esse tipo de gente que a gente precisa seguir. Então, a gente achou aí mais uma causa para abraçar. Tem um ponto que é bem relevante, que é o seguinte: será que a Fernanda Torres está realmente preocupada em bater 10 milhões de seguidores no Instagram?
Por que que a gente tem que pensar nisso? O caso da Fernanda é um caso à parte, ela é atriz e o trabalho dela não depende das redes sociais. Ainda que a gente veja muitos atores e atrizes focados em criar conteúdo para TikTok, para fechar publicidades e ficar sempre em evidência, não é o caso da Fernanda. Se você olhar o perfil dela nas redes sociais, ela usa para postar um registro ou outro, mais como uma coisa pessoal, vez ou outra posta uma divulgação de algum trabalho dela, mas ela não tem uma estratégia para trabalhar nas redes sociais. Não é uma pessoa que está ali gravando stories todo dia, que grava reels todo dia, que trabalha o formato que as redes sociais querem para crescer o perfil dela. Então, quando a gente fala que vamos lá bater, fazer ela bater os 10 milhões de seguidores, é pura e simplesmente uma causa que o brasileiro queria abraçar. Tem um exemplo muito interessante nessa mesma situação da Fernanda, que se a gente entrar lá no Instagram do Golden Globes, os únicos dois vídeos que bateram milhões de visualizações são dois vídeos da Fernanda. O que mostra que o brasileiro, de fato, é realmente muito emocionado. Até a última vez que eu tinha olhado, o primeiro Reels em que ela aparecia tinha 6,6 milhões de visualizações. Então, realmente, o brasileiro gosta, o brasileiro abraça essa causa. Se eu não me engano, um vídeo da Adriana Lima no comeback aí do desfile da Victoria's Secret Fashion Show também era um dos mais vistos dentro do perfil da marca. Então, assim, o brasileiro gosta dessa coisa. O que que isso tem a ver com criação de conteúdo para quem cuida do próprio marketing, para quem quer se tornar influenciador, para quem quer ser social media, estrategista de marketing, formado em publicidade, quer ter uma profissão dentro do digital? É que quando você entende esses tipos de comportamento, esses fenômenos culturais que representam muito do que é o brasileiro, você consegue desenhar uma estratégia de comunicação específica para cada tipo de público. No caso da Fernanda Torres, ela nem deve estar preocupada em estar nas redes sociais, mas a gente entende que o brasileiro gosta de abraçar uma causa. Então, se a gente, na nossa marca, na nossa empresa, decidir promover debates, discussões, quando eu falo debate, discussão não é polêmica, né? Mas conversas, abrir diálogos sobre temas que são realmente relevantes para quem compra de você, da sua empresa ou do seu cliente, você começa a fazer com que ele entenda que a sua marca ou que você representa algo. E aí você consegue fazer a sua empresa, o seu próprio negócio, se tornar um símbolo de alguma coisa, que é mais ou menos o que aconteceu com a Jennifer, com a Ariane, fazer com que as pessoas entendam que ali, dentro da sua comunidade, ela está sendo abraçada, ela faz parte de algo. E de 2025 para frente, isso já começou há algum tempo, lá em 2023, 2024, mas do marco de 2025 é muito importante para entender que agora quem vai vender mais é quem alimenta um senso de comunidade. Então, quando você for fazer um conteúdo para a sua rede social, da sua empresa, você não tem que pensar só em vender um produto ou um serviço. Você tem que pensar em acolher o seu cliente. É realmente manter uma comunidade ativa, em contato, cliente com a empresa com todos os clientes. Porque é ali com temas que às vezes nem são direcionados para venda. Na maioria das vezes eles não vão ser direcionados para venda, mas que vão mostrar para o seu cliente, para a sua comunidade, o quanto que você se importa com ele e com as causas que afetam a vida dele diariamente. Então, em um grande resumo, qual que é a ideia de entender fenômenos culturais na internet para entender o comportamento do brasileiro? É você trabalhar uma tríade que eu para mim, é o mais importante de se pensar quando você vai criar uma estratégia de conteúdo, uma estratégia de marketing para uma empresa. Público, posicionamento, comunidade. Escolher quem é o seu público, para quem você vende, quem é a sua persona, saber a idade, onde mora, onde vive, o que faz, o que gosta de fazer, o que consome, quem que segue, fazer um apanhado de quem seriam essas pessoas. Depois, trabalhar, conjugar, né, o público com qual é o posicionamento da sua marca, qual que é a mensagem que você ou a sua empresa quer passar para o mundo, você quer agregar para a sociedade, né? Você quer falar sobre moda consciente, consumo consciente, falar sobre alimentação saudável, falar sobre estética, beleza. Você tem que definir qual que é a mensagem dentro disso, porque quando eu falo um tema, né, ó, estética, beleza, alimentação saudável, isso é um tema. Você precisa entender qual que é a mensagem que você quer passar. Se você é a favor de uma alimentação saudável, se você quer que as pessoas que te seguem tenham uma vida, uma rotina saudável, mas que elas não façam uma alimentação restritiva. Você tem que definir qual que é a mensagem que você, enquanto profissional, quer passar ou a sua empresa, tá? Ligar isso para
se faz sentido para esse público que você escolheu. E depois disso, pensando no posicionamento e no público, pensar em como trazer essas duas coisas para uma comunidade, para construir, fazer o público ficar preso dentro da sua marca e consumindo o seu conteúdo e colaborando com ele, te dando ideias do que falar, trocar mesmo as ideias dentro das redes sociais da marca com os clientes, porque é de fato o que vai fazer a sua comunidade crescer e ficar cada vez mais forte. E dentro da comunidade acontecem justamente esses fenômenos culturais. Então, essa foi a nossa primeira aula sobre marketing digital e redes sociais aqui no meu canal. A gente falou um pouquinho sobre fenômenos culturais que acontecem na internet e mostram muito bem o comportamento dos brasileiros. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Não esquece de se inscrever no canal, porque toda semana vai ter conteúdo novo por aqui. Se gostou de conteúdos e gosta de aprender sobre marketing em redes sociais todos os dias, pode me seguir nas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Também todo dia tem conteúdo por lá. E eu te vejo na próxima aula. Beijo!